grupo não há uma unidade mínima para viabilizar Margareth Coelho. Olha, agora a gente vai mostrar para você o deputado que avançou na punição para casos de feminicídio. Olha o que defendeu o parlamentar, Cíntia Lages. O deputado Henrique Pires é um dos poucos que tem falado sobre esses crimes contra a mulher. Ele aproveitou o dia de hoje, que a Secretaria de Segurança divulgou os dados sobre segurança, e são alarmantes os casos de violência doméstica no Piauí. Lembrando que os dados que foram divulgados pela Secretaria de Segurança não são exatamente da violência, mas das prisões, das autuações em flagrante para os casos de violência. Então, tem uma diferença aí, e eu vou divulgar os números aqui, que mesmo sendo nessa situação aí de autuação por violência doméstica, já dá para a gente ter uma noção. Em 2025, houve um crescimento de 78%. 3.215 pessoas foram autuadas em flagrante por violência doméstica. No ano de 2022, foram 1.807. E entre 2023 e 2025, 8.188 agressores foram presos. Faltou divulgar o número total de casos de violência. Eu tenho uma estimativa de que esses casos de violência passam de 50 mil no Piauí. Nesses anos, nesse período, né? Desde 2014, desde 2022 até 2025. É um número exorbitante, não é um número oficial. Esse é o número que eu obtive com uma pesquisadora, porque a Secretaria de Segurança não divulgou, repito, o número oficial. E o deputado Henrique Pires? Aí o deputado Henrique Pires, o que me chamou a atenção, porque eu não vejo essa questão do feminicídio chamar a atenção do nosso parlamento. E aí, realmente, o post dele me chamou a atenção. Ele está defendendo um aumento de penas para os casos de feminicídio, chegando à prisão perpétua. Olha o que aqui diz o deputado Henrique Pires, do MDB do Piauí. Põe aí, abre aspas. Olha, entra em vigor a lei que amplia para até 40 anos a pena para casos de feminicídio. Isso é muito bom. Mas como cidadão, como pai, irmão, esposo, eu defendo mais. Defendo que devemos mobilizar a sociedade, os operadores do direito, o Congresso, todos os poderes para uma mudança na Constituição. Tem que ter mesmo prisão perpétua para quem comete esse crime terrível. Francis Teixeira, lembrando que é uma cláusula pétrea da Constituição, né? A vedação à prisão perpétua no país. Mas é a indignação do deputado, a indignação do parlamentar, que se você olhar na sociedade, tem muita repercussão. E tem se falado muito que a violência contra a mulher será um dos temas da campanha presidencial desse ano. Tanto que o presidente Lula, lá atrás, já puxou essa história, já começou a falar sobre isso. Denise, é assustador esse aumento no número de casos de feminicídio, porque ali durante os anos da pandemia da Covid-19 também se teve um boom, porque com o isolamento os homens ficavam mais em casa, com as esposas, os namorados, com as namoradas, etc. E esses casos também tiveram um aumento expressivo. Mas se esperava que depois, com a reabertura, com a vida voltando ao normal, o número de casos reduziria. Pelo contrário, o ano passado e esse ano, já o início de 2026, já aí temos uma série de casos reportados que mostram realmente que essa é uma problemática que precisa ser tratada com seriedade pelos nossos políticos. E não só no endurecimento de leis mais rígidas, de penas mais rígidas para as pessoas que cometem esses crimes, mas também políticas públicas, Ananias, porque há estruturas de acolhimento à mulher que ficaram sucateadas, inclusive estruturas como a Casa da Mulher Brasileira, que foi reativada aqui no Piauí, que teve um fortalecimento nas ações, mas pelo Brasil
se vê que ainda há uma dificuldade, especialmente pelos governos estaduais e municipais, em dar atenção a essas políticas públicas. Porque uma mulher vítima de violência, muitas vezes ela fica naquela situação porque ela tem também uma dependência financeira, uma dependência emocional com aquele homem. Então, ela tendo um acolhimento, tendo um direcionamento de um trabalho, uma acolhida, um lugar para ficar, a tendência é que também esses casos reduzam. Então, são vários pontos a serem observados para que os dados melhorem e mulheres parem de ser vítimas de feminicídio. Muito bem, olha, a Padaria Ideal, você sabe, é número